Sejam bem-vindos ao Projeto Matema e hoje a gente vai fazer uma rápida revisão em frações. Então vamos lá. O que é uma fração? Imagine se você vai viajar, por 7 dias e você precisa levar um tanto de comida. Uma quantidade que não vai te faltar e também não vai sobrar. Bom, então como que você vai poder comer, Se você comer à vontade, nos 2, 3 primeiros dias você vai acabar com toda a comida. Se você não comer, guardar essa comida, comer só de vez em quando, no final da semana vai sobrar bastante, você vai poder comer. Mas isso também não é ideal, Não é ideal faltar e também não é ideal você passar fome para garantir que vai sobrar comida. Então, o que a gente faz é dividir, racionar, particionar ou fracionar a comida. Qualquer um desses termos é válido. Todos eles significam a mesma coisa. O que isso significa? Dividir, racionar, particionar ou fracionar. Significa que a gente vai pegar essa comida dos 7 dias e vai separar ela em 7. Cada uma dessas partes representando um dia. Então a gente vai poder comer cada uma dessas partes em cada dia, sem faltar e sem sobrar. Bom, então aí a gente consegue comer, à vontade nesses 7 dias, sem faltar e nem sobrar. Bom, então a gente dividiu, racionou, particionou ou fracionou. Qualquer uma dessas palavras é a mesma coisa, fala sobre a mesma coisa. Então, se na prova aparecer divisão, divida, a razão, foi racionado, partição, particionado em tantas partes, tantas partes, fração, foi fracionado, a fração representa, tudo significa a mesma coisa, certo? Bom, divisão é sempre, um número dividido por outro. Ele sempre tem um aspecto de dar um resultado para a gente. A razão, ela geralmente compara duas situações, Ou então pega quantos naquela situação existem. Partição significa particionar, literalmente, criar partes. E a fração, ela vem nesse formatinho, Que é um número em cima, um número em parte, um número em cima, um número embaixo, que forma a nossa fração. A gente vai estar trabalhando agora sobre frações, tá ok? Bom, então vamos lá. O que é uma fração? Né? 1/2, que é essa fração aqui, 1/2. O que ela significa? Significa que a gente pegou uma barra, inteira, uma coisa inteira, e dividiu em duas partes iguais, porque o número aqui embaixo é 2, então duas partes. 1/3, 3, O número embaixo, 3, é o número de partes que a gente dividiu. Então o número de baixo é o número de divisões que a gente tem. 2, 3, 4, 5. Quantas partes nos interessa? Apenas uma, olha só. Porque é o número 1 que está em cima. O número de cima é o número de partes que interessa. Então, 1/2 significa que eu peguei uma barra, dividi em 2, Que é o 2 ali, dividi em 2, Dividi ao meio. E peguei apenas uma parte. Então, a gente tem apenas uma parte pintada. 1/3 eu dividi em 3 e pintei apenas uma delas. 1/4 apenas uma de 4 e 1/5 apenas uma de 5. Então perceba que o número de partes vem embaixo e o número de partes que nos interessam vem em cima. Número que foi dividido, tantas partes, embaixo, e o número de partes que nos interessam em cima. Então perceba que dividir, uma barra em 2 e eu quero apenas 1. Então a fração ela pode ser uma divisão. Ela também pode ser uma razão. Quantos estão pintados? 1 a cada 2, 1 a cada 3, 1 a cada 4, 1 a cada 5. Qual que é a razão de pessoas em uma sala de aula que gostam de filme de terror? 10 em 30, ou seja, a cada 30 alunos numa sala de aula, 10 gostam. Ou então, 1 em 3, a cada 3 alunos, um deles vai gostar, São frações idênticas. Então a gente tem que uma fração pode ser uma razão. Quantos em tantos, Então, quantas partes está pintada em tantas dessas partes? Então, uma parte está pintada em duas, uma parte está pintada em três, 1/3, uma em 4, 1/4, 1 em 5, 1/5, certo? A partição,
a própria partição, né? Separar em partes. E a fração é esse formatinho aqui de um número em cima e outro embaixo. Bom, espero que tenha ficado claro aí o que é cada um, né, desses termos aqui e como eles se relacionam. Perceba que o número embaixo aqui, né, o número de partes, quanto maior ele for, né, 2, 3, 4, 5, perceba que ele está crescendo. Quanto maior, menor é o nosso resultado. 1 dividido por 2 é 0,5 ou meio. 1 dividido por 4 é 0,25, né? Então, perceba que eles diminuem, né? Quanto maior esse número embaixo, menor é o resultado. Então, vamos ver aqui o nome, né, da fração, ela está dependendo do número embaixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, formam um inteiro, um meio, um terço, um quarto, um quinto, né? Então, essa parte de baixo, além de ser um número que está sendo dividido, ele vai estar dando o nome da fração. Então, a parte de baixo dá um nome para a fração e é o número de divisões que tem dessa fração. Então, um inteiro, um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono, um décimo. E a partir de então é um 11 avos, um 12 avos, um 13 avos e por aí em diante. Bom, perceba que o nome da fração, né, muda conforme o número de baixo. E o número na frente da fração, né, ele muda conforme o número que está em cima. 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos, 5 quintos. Então, o número, né, de partes e embaixo o nome da fração. 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, né? 1 terço, 1 meio. Bom, como que isso daí fica pra gente? Esse número de cima é o número de partes que nos interessam. Então, 1 quinto significa que eu peguei uma barra inteira e dividi em 5 partes. 5 partes iguais. Como o número 1 que está em cima, só interessa para nós o número 1. Então, uma única parte. Ou seja, a barra, né, de fração que corresponde a essa fração é essa daqui. Uma parte de 5, 1 quinto. 2 quintos vai corresponder a duas partes dessa barra pintada. 3 quintos, 3 partes, e assim por diante. Perceba que em 1 quinto para 3 quintos aumentou, né? Antes, quanto maior o número de baixo, menor o resultado. Quanto maior o número de cima, maior o resultado, certo? Então, quanto maior embaixo, menor. Quanto maior em cima, maior. Mas é um pouco complicado a gente falar um número de cima, de baixo, né? Vamos colocar aqui então uma fração para a gente estudar o nome dessas partes. Aqui a gente tem uma fração com 2 em cima e 3 embaixo, então é 2 terços, 2 terços, um número, né, que representa 2, então tem duas partes, de 3, 2 terços. O número de baixo, ele diz o número de partições que tem, né, quantas vezes foram divididas. Isso porque ele é o denominador, porque ele dá um nome para as partes, né? Então, quantas partes tem? 5. Então, o denominador vai dar um nome. É quintos. Quantas partes tem? 4. Quartos. 3. Terços. 2. Meio. Né? Ele está dando o nome da fração. E o número de cima, quantas partes foram pintadas? Uma parte, né, em cada um desses aqui, porque o número de cima é 1, ou 5, porque o número de cima é o 5. Ou seja, é o número de partes, é o numerador. Então, o numerador vai em cima, o denominador vai embaixo. O numerador é o número de partes que nos interessam e o denominador é o número de partes que foram divididas, certo? Quanto maior o numerador, maior o resultado. Quanto maior o denominador, menor o resultado, certo? Lembre que o denominador está embaixo, ele é inverso. Se ele é inverso, é sempre inversamente proporcional. Ele vai, quanto mais cresce o denominador, mais diminui o resultado. Quanto maior for o denominador, menor vai ser o resultado. Tá ok?
Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não se esqueça de seguir aqui no Facebook, no Instagram. E vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.